Olá, pessoal. Nós vamos começar aqui, né, uma apresentação da disciplina de Arqueologia do Mundo Antigo, principalmente para aqueles alunos que chegaram depois. Tá? Nós temos alguns alunos que chegaram depois, alguns até não me conhecem ainda. Eu sou o professor Arthur Barcelos, sou professor do curso da disciplina de Arqueologia do Mundo Antigo e nesse momento eu estou coordenador do curso até o ano que vem, eu acho, não me lembro bem. Tá? Bom, não vem ao caso agora. Então, esse primeiro vídeo, ele apresenta a disciplina, tá? Para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar lá nas duas primeiras aulas que a gente fez lá em março, antes do início do isolamento social. De forma muito breve, aqui em poucos minutos, eu quero comentar com vocês, né, que o objetivo dessa disciplina, como vocês verão aqui depois, né, no ambiente AVA tem os tópicos da disciplina, é fazer uma relação entre o surgimento da arqueologia como ciência e a construção ao mesmo tempo, ou a consolidação, melhor dizendo, dos conceitos de civilização, progresso, desenvolvimento, tá? e de antiguidade. Estas coisas todas são resultado, em grande parte, do trabalho dos primeiros arqueólogos do século XIX. Então, o que a gente faz aqui nessa disciplina é uma trajetória ao longo do tempo, né? Basicamente uma grande aula de história da arqueologia, focada nos primeiros arqueólogos. E a grande questão que a gente levanta logo no início é por que eles se interessaram justamente por lugares como o Egito, como o Oriente Médio, né, onde tinham os povos da Mesopotâmia, por Grécia, por Roma. Por que esse foi o interesse dos primeiros arqueólogos do século XIX? Essa é uma questão importantíssima, porque a gente entendendo isso, a gente entende praticamente toda a formação da arqueologia como ciência depois. Tá? E como ela ainda tem características daquela época. Então, a primeira parte que vocês vão estudar é exatamente essa ideia, né, que o Ocidente tem de civilização. Já tem um primeiro vídeo, em seguida vocês vão poder vê-lo, né? Na verdade é uma aula que eu gravei lá em março ainda, mas ela vai ser usada aqui, né? Como tem um outro videozinho que apresenta ela, né? Que vocês verão. E ela é uma aula onde eu vou tratar exatamente desses conceitos, né, de cultura ocidental e a partir daí as matrizes da cultura ocidental até chegar a uma ideia que o Ocidente inventou, que é o termo civilização. Por quê? Né? Porque vocês vão ver, né, que a gente vai discutir aqui ao longo da disciplina que uma das coisas que os arqueólogos tinham fascínio era encontrar civilizações. Eu mostro sempre esse livro, né? Esse aqui é um livro de banca, dessas coleções que você compra nas bancas de revista, que são lançadas, né, principalmente por uma editora chamada Planeta, mas esse aqui é da editora Fólio, né? Primeiros descobridores da descoberta do Antigo Egito. Né? Essa é típica publicação que você encontra, né? E aí ela é cheia, né, de imagens, são reproduções de obras do século XIX, vai contar a trajetória dos primeiros exploradores, né, os lugares que exploraram, por que exploraram, né, as ruínas que foram encontrando nas suas expedições pelo Egito, pela Mesopotâmia, enfim. Né? Isso é um exemplo, né, que você vai encontrar, né, por aí, como na mesma coleção tem um outro volume que se chama, né, numa outra coleção se chama Grandes Civilizações do Passado. Atentem aqui, é esse o ponto que eu estou chamando a atenção de vocês, tá? E Arqueologia das Primeiras Culturas, a Alvorada da Humanidade. Tá? Está dentro de uma coleção chamada Grandes Civilizações do Passado, cujo primeiro volume é o volume sobre arqueologia, e na contracapa você tem uma imagem do Egito. Tá? Então, isso mostra que há no imaginário popular uma ideia de que a arqueologia está vinculada ao estudo do passado e das grandes civilizações, e eu vou tentar mostrar aqui para vocês que isso tem a ver com a história da arqueologia. Foram os próprios arqueólogos que criaram esta ideia, né, de que a arqueologia deveria se dedicar a estudar civilizações do passado, inclusive, né, encontrando civilizações perdidas, que é uma aula que nós vamos ter mais lá adiante, né, que também é um fascínio que a arqueologia teve por muito tempo, que agora está sendo deixado um pouco de lado, né? Não há mais grandes expedições em busca de civilizações perdidas, mas há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, aconteceu uma grande expedição, né, em Honduras, se eu não estou equivocado. Né, tem um livro aqui, depois eu vou comentar ele com vocês. Né, foi agora, há pouco tempo atrás, encontraram lá umas ruínas no meio de uma selva na América Central, muito difícil, né, de se fazer explorações nela. Os sujeitos foram lá, né, usaram uma metodologia que a gente vai falar mais adiante, né, uma metodologia de prospecção aérea, né, usando um recurso de um radar, né, e tiveram resultados, desceram lá, encontraram um lugar, né, e deram uma civilização perdida, uma cidade perdida, né, do deus macaco, enfim, né, bem interessante essa história. E agora, né, 2, 3 anos atrás, não é uma coisa, né, do século XIX. Então, isso tem a ver com a história da arqueologia e é sobre isso que essa disciplina trata. Né? Como que o Ocidente foi enxergando a antiguidade. Por que quando chega no século XIX é justamente para
os lugares onde aconteceram aqueles fatos históricos da tal antiguidade, né? Foi para lá que os primeiros arqueólogos foram, né? E a partir daí a gente vai ficar discutindo toda essa ideia de história que eu e vocês temos, né? Porque fomos ensinados. A ideia da história é dividida em 5 períodos, né? Pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea, né? Principalmente os 4, né? Tirando fora a pré-história, que normalmente se estuda muito pouco na escola. Não é por acaso que a gente tem uma divisão do tempo em 4 períodos e que a antiguidade seja um período para o qual os arqueólogos no início prestaram tanta atenção. Até porque eles criaram basicamente toda a ideia de antiguidade que se tem até hoje, né? Foi criado por aqueles primeiros arqueólogos, a ideia de grandeza, a ideia de grande civilização, a ideia de templos, de palácios, de grandes sepulturas e tumbas, né? Um clássico disso, se vocês encontrarem em sebos ou edições novas, comprem, recomendo, né? Se chama Deuses, Túmulos e Sábios, de um autor que usava o codinome de Ceran, não era o nome dele, né? Esse livro é da década de 40, do século XX. Ele faz uma grande história da arqueologia, que ele conta sobre os grandes nomes da arqueologia, o Schliemann, que vocês vão ouvir falar muito, o Howard Carter, né? E outros arqueólogos do século XIX e do século XX, Arthur Evans e outros, né? Peter Rivers, Flinders Petrie, que ficaram famosos, né? E ele mostra aqui na sua narrativa que eles estavam interessados nisso, na antiguidade, né? Na Mesopotâmia, assírios, caldeus, babilônicos, persas, né? No mundo greco-romano, então toda a parte da Grécia, a Grécia helênica, né? O mundo romano e o Egito, né? O carro-chefe, o Egito, né? Tem um outro livro que saiu também agora, há pouco tempo atrás, não faz muitos anos, chama Fortuna e Glória, né? Relatos dos maiores aventureiros arqueológicos da história. É bem interessante também, se vocês, estudantes de arqueologia, encontrarem, né? Podem comprar tanto pela internet como em livrarias, né? A livraria da cidade aqui, ela encomenda, né? Se você quiser. Fortuna e Glória, bem interessante, na mesma linha do Ceran, só que um livro mais recente, tá? Não é um livro como o do Ceran. E este aqui, em particular, ele tem umas narrativas de vidas de arqueólogos que interessam um aspecto que nós vamos falar lá adiante, que é a relação entre os arqueólogos e o imperialismo europeu, depois norte-americano, e as práticas colonialistas na África e na Ásia, que ajudaram a arqueologia a se desenvolver, ao mesmo tempo que a arqueologia ajudou o colonialismo a se desenvolver, porque lhes deu as teorias de superioridade que os europeus tanto queriam para se impor sobre os povos da África, os povos da Ásia e também os povos da América, tá? Então, tanto europeus como norte-americanos são relatados aqui no livro e a gente vê claramente, né, os meandros das suas relações com consulados, com grandes empresas de comércio internacional, com as forças armadas dos países, os exércitos, né? Normalmente esse é o tripé onde muitos arqueólogos fizeram carreira. A carreira diplomática, a carreira militar e os negócios. Aqui tem bons exemplos, o descobridor de Machu Picchu, Hiram Bingham, né, que era basicamente um amador em arqueologia, se transforma em arqueólogo fazendo explorações, né? Ele era um sujeito muito vinculado à diplomacia norte-americana, tá? O Schliemann era um homem de comércio, antes de se transformar em arqueólogo, fez fortuna, ficou rico, e depois gastou parte da sua fortuna se transformando em arqueólogo, né? Então a gente tem isso muito claramente, né? O Paul Émile Botta era um adido militar, né? O coronel Fawcett, que desapareceu aqui nas florestas do Brasil procurando uma cidade perdida, era um coronel do exército britânico, né? Havia lutado na Primeira Guerra Mundial e depois veio de novo para a América do Sul e acabou desaparecendo aqui no Mato Grosso, né? Buscando uma cidade perdida. Então vejam que essa relação entre o desenvolvimento, né, da Europa e dos Estados Unidos e a projeção sobre as outras regiões do mundo tem muito a ver com arqueologia, né? Tem muito a ver com arqueólogos, porque ajudou, facilitou, preparou o terreno, acompanhou, deu metodologia, deu instrumentos, deu proteção para os arqueólogos irem até os lugares e, em troca, recebeu informação, muita informação sobre os povos e os lugares por onde os arqueólogos andavam e recebeu também a contribuição teórica das ideias de alguns arqueólogos e antropólogos sobre raças, superioridades, civilizações, selvageria, barbárie, povos inferiores, povos superiores, tecnologias diferentes, enfim. Tudo isso a gente vai tentar ver aqui dentro do possível, nessa condição excepcional que a gente está. Então começa agora, né? Eu espero que vocês gostem, né? E essa é uma disciplina que eu tento fazer ela ser atraente para o cara, né?
o homem ou a mulher que escolheu fazer arqueologia comece a gostar mais da arqueologia e comece a descobrir aquilo que não sabia, né, que faz parte do mundo da arqueologia. Então aqui a gente desmonta um pouco algumas visões romanceadas da arqueologia, mas em troca a gente imagina que oferece uma visão científica, né, de uma área do saber que é muito, muito interessante, que é a arqueologia. Então, vamos começar agora, né, com o primeiro vídeo sobre a cultura ocidental. Até breve, pessoal.